Olá, estamos começando mais um Nas Entrelinhas da Bíblia. O meu nome é Pedro. E eu sou a Marina. E aí, Pedro, vamos conhecer mais um pouquinho da Bíblia? Vamos lá, sim. Vocês se lembram dos programas anteriores, quando a gente fez aquela visita para a nossa biblioteca, a Bíblia? Pois é, hoje nós vamos revisitar essa biblioteca. Para isso a gente vai imaginar aquela biblioteca que a gente está acostumado a ver em alguns vídeos de YouTubers, cheia de livros atrás, né? Aqueles livros bonitos, coloridos. Pois é, deve ter dado um trabalhão para eles para organizar aquelas estantes, né? Ali deve ter algum tipo de classificação que foi feita para poder separar os livros, para não dar tanto trabalho na hora que precisasse de algum, né? Então, por exemplo, eles podem ter dividido ali a classificação por disciplina, por área, como, por exemplo, a filosofia, a ciência, a arte, a língua portuguesa. E a gente viu que na Bíblia também tem essa classificação, que lá também eles foram divididos por coleções, como a coleção dos Pentateucos, dos livros históricos, livros sapienciais e assim por diante. Mas você já parou para pensar como que esses livros foram escolhidos para compor a Bíblia? Você já sabe? Pensa aí um pouquinho enquanto a gente ouve uma música. E aí, já encontrou uma resposta ou uma hipótese, pelo menos? Então, vê se ela bate com a explicação do Hildo Bongas. É um pesquisador que a gente foi lá buscar as explicações que ele deu para como é que esses livros foram escolhidos, aliás, para estar na Bíblia. Ele diz assim: a Bíblia tem uma unidade, que é o plano de Deus. Essa unidade, ela é composta de diferentes livros, que são divididos com tamanhos diferentes, origens diferentes, gêneros literários, autores, tempo, o conteúdo diferentes. E a gente vê que a gente pode encontrar essa classificação lá no índice, no início da Bíblia. E aí isso pode variar de uma Bíblia para outra. Cada Bíblia pode ter uma classificação diferente. Ah, sim, interessante, Marina. E você buscou ver de que modo foi feita essa classificação? Bom, primeiro a gente precisa ver que existem algumas diferenças. Por exemplo, existem os livros canônicos, os livros deuterocanônicos, os apócrifos e também os livros perdidos.
Vamos falar então primeiro sobre os canônicos. Canônicos, ele vem de uma palavra grega, o cânon, que significa medida. Ou seja, eles são a medida para avaliar a nossa fidelidade na caminhada. Isso, Marina, e complementando o que você dizia a respeito do cânon, que ele tem uma origem de uma palavra grega, o canon, e que traz como significado um padrão, uma disposição, uma lista de livros que foram considerados sagrados e por isso puderam compor o que foi definido como a Sagrada Escritura. Esses cânones se desenvolveram através de muito debate e de um consenso entre as autoridades religiosas. Segundo Walter Luiz Lara, que escreveu a Bíblia e o Desafio da Interpretação Sociológica, alguns desses momentos marcantes da história podem ser nomeados, mas isso não esgota a riqueza dessa história. Segundo Lara, a interpretação da época patrística, ou seja, a escola de filosofia cristã dos 3 primeiros séculos, elaborada pelos pais, ou seja, os primeiros teóricos da filosofia cristã, daí o nome pai de patrística. Essa linha forneceu duas das interpretações mais influentes e tradicionais da escritura, que é a escola alegórica em Alexandria e a escola literal. E um outro momento importante da hermenêutica bíblica se deu na Idade Média, produzindo o que ficou conhecido como a interpretação moralizante dos monges medievais. Outras hermenêuticas, como a escolástica, que propunha a análise dos textos sob a ótica dos 4 sentidos, ou seja, o literal, o alegórico, o moral e o anagótico, assim como a interpretação crítica da Idade Moderna, ou seja, o método histórico crítico. Estes constituem marcos fundamentais para as hermenêuticas contemporâneas, ou seja, as perspectivas de gênero, de interpretação étnico-cultural, de classe, as situações de marginalidade, de exclusão e pobreza que têm marcado um universo de desigualdade entre as pessoas. É importante destacar entre nós, latino-americanos, algumas das mais importantes dessas hermenêuticas. A hermenêutica da teologia da libertação, da teologia feminista e também da teologia afro-ameríndia. Todas essas que eu mencionei são relativamente novas teologias que produzem novas hermenêuticas com critérios metodológicos e abordagens interpretativas semelhantes, pois se fundamentam da necessidade de situar os pobres, as mulheres, os negros, os índios e outras vítimas da realidade atual como interlocutores e intérpretes privilegiados da leitura bíblica. Então, canônicos são aqueles livros reconhecidos como inspirados por Deus. E eles têm uma longa história. E também não é o mesmo para todas as denominações cristãs. Os livros canônicos foram traduzidos diretamente do hebraico para o latim. São os 66 livros que constam da Bíblia evangélica, conforme a gente viu no programa anterior.
Agora, quando a gente fala em deuterocanônicos, também vamos lembrar que esses livros, eles constam na Bíblia Católica, porque foi feita uma tradução do grego para o latim. Porém, a tradução do hebraico para o grego foram perdidas. Então, eles constam na Bíblia Católica, mas não constam na Bíblia Evangélica. Os apócrifos também são conhecidos como livros ocultos. Eles não constam. Depende, tem livro que não consta na Bíblia evangélica e nem na católica. Tem alguns que constam na Bíblia católica, mas não constam na Bíblia evangélica. Então, resumindo, apócrifos são livros ocultos. E os livros perdidos são aqueles que são mencionados, que eles são citados na Bíblia, mas nunca foram encontrados. Apesar de ter a citação, não foram encontrados. Por exemplo, no livro dos Números, capítulo 21, versículo 14, fala-se do livro das guerras de Javé. No livro de Josué, capítulo 10, versículo 13, e também no segundo livro de Samuel, capítulo 1, versículo 18, fala-se do livro do justo. O livro de Anais de Salomão também é citado no primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículo 41, assim como o livro dos Anais dos Reis de Judá, que é citado no primeiro livro dos Reis, capítulo 14, versículo 29. Então, esses livros nunca foram encontrados, apesar dessas citações, e por isso eles são considerados livros perdidos. E Marina, como então foram escolhidos os livros que iriam fazer parte ou ser considerados livros canônicos? Bom, nos anos 80 depois de Cristo, os rabinos, que eram aquelas pessoas encarregadas dos livros da lei, eles fixaram alguns livros sagrados e eles utilizaram como critério, um dos critérios, aqueles livros que haviam sido escritos em hebraico. Então, acabaram deixando de fora os livros que haviam sido traduzidos do hebraico para o grego e que haviam sido perdidos as cópias em hebraico que existiam. Aí, no ano 400 depois de Cristo, Jerônimo, ele foi nomeado coordenador para que fosse feita a tradução da Bíblia do grego para o latim. Nessa tradução, ele introduziu também os livros chamados deuterocanônicos, ou seja, aqueles que já tinham a tradução somente em grego. E essa lista acabou compondo os livros chamados canônicos de segunda lista. E Marina, toda essa discordância deve ter gerado muita polêmica nessa época, não? Sim, houve muita polêmica e por muito tempo. Essa polêmica durou até o século XVI, quando aconteceu a Reforma Protestante. Martim Lutero, na Reforma Protestante, ele deixou de fora os livros deuterocanônicos, apesar dele também aconselhar a leitura desses livros que ele considerava importantes, porém ele ficou de fora da Bíblia evangélica. E só em 1546, no Concílio de Trento, é que se manteve os deuterocanônicos na Bíblia Sagrada Católica. Além dos livros canônicos, deuterocanônicos e apócrifos, também existiam os livros perdidos, que foram mencionados na Bíblia, mas que nunca foram encontrados.
E assim chegamos ao final de mais um programa. Espero que vocês tenham gostado e que a gente tenha ajudado a esclarecer um pouquinho mais sobre as entrelinhas da Bíblia. Se você gostou, não esquece de dar um joinha lá que incentiva a gente a continuar esse trabalho, tá? Um abraço e até o próximo programa. É isso aí, pessoal. Se você está gostando dos programas, deixe sua curtida, compartilhe também com amigos e colegas que se interessam por esse tema, que nós vamos nos empenhar e continuar trazendo bastante informação para vocês. Um grande abraço e boa semana.